paz, bom dia. Como eu tinha prometido, hoje eu vim aqui pra gente falar um pouco do que a Sofia tá passando no momento, né? Que é sobre ter alergia à proteína do leite de vaca. Bom, para quem não conhece a PLV, é quando a pessoa tem alergia à proteína do leite. Então, dependendo do nível de sensibilidade da criança, da pessoa, ela pode ter vários e vários tipos de sintoma, mas cada criança é diferente, cada caso é diferente. Eu vou falar um pouquinho do caso da Sofia e o que eu aprendi a partir disso. A Sofia, desde pequena, ela tem um probleminha de distensão abdominal, né? Ela tem aquela barriguinha mais inchada, ela sempre teve prisão de ventre. A gente nunca desconfiou porque é de família. Então a Sara, a minha outra filha de 14, eu tenho esse problema. Muitas pessoas da minha família, meus irmãos, têm problema de prisão de ventre, então a gente nunca tinha pensado nesse sintoma. Além disso, ela tinha alguns problemas respiratórios. Gripe constante é normal em criança, mas ela sempre teve muita coriza, ela sempre teve rinite, sinusite. E como eu sou alérgica também, eu tenho asma, tive asma a vida inteira. Eu sou a garota it, eu sou a verdadeira it girl, então eu tenho rinite, sinusite, eu tinha bronquite, eu tenho asma. Então, e isso são problemas de saúde que são genéticos, então a gente achou que na Sofia também fosse isso. Então ela tinha vários sintomas e nada que se destacasse. Então a gente ia ao médico da gastro para tratar um pouco esse problema da distensão abdominal, da prisão de ventre. A gente ia ao otorrino para trabalhar a questão da sinusite, a questão da rinite, das alergo. A gente foi na alergo para ver se ela tinha alergias e nada constava. Então ela nunca teve a gente foi em vários médicos. Então desde que ela nasceu eu levo ela em todos os especialistas, porque como ela tem Down, a criança com Down, ela já tem uma suscetibilidade maior a alguns problemas de saúde, como esses que eu falei, intestinais, de imunidade. Então eu levava vários especialistas, mas ninguém nunca tinha chegado pra mim e juntado. Até que eu conversando com uma amiga minha, que o filho dela tem também, ele nasceu com problema no coração, cardíaco, e ela descobriu que ele tem alergia à proteína do leite. Ela me indicou uma alergologista que também trabalha com essa parte gastro, então eu fui lá e falando toda a história dela, desde que ela nasceu até agora, quando ela fez 2 anos, que foi quando foi descoberto, ela juntou os pontos e disse, eu acho que ela tem alergia à proteína do leite. Aí eu digo, mas doutora, geralmente quando a gente fala da alergia à proteína do leite, a gente fala de crianças que provocam muito. A Sofia tinha um refluxo mais simples, são problemas de pele que quando toca já cria mancha. E como ela estava falando, ela nunca tinha tido indicação disso. Então a doutora falou que não existe isso, de que cada caso é um caso. Por exemplo, a gente fez os testes das alergias IgG, IgE para leite, para lactose, para várias outras alergias a vários outros alimentos. Então a gente fez e nos exames não deram nada, mas como a médica disse que a pessoa pode ter a PLV, alergia à proteína do leite de vaca, e não constar nos exames, porque não tem antialergênicos suficientes no sangue para demonstrar isso. Mas o que fecha um diagnóstico de alergia à proteína do leite é isso. Ela pediu pra gente mudar o leite que ela usa, ela tirou totalmente o leite de vaca, ela passou um leite especial que não contém nada de proteína de leite, e ela passaria 30 a 45 dias sem tomar absolutamente nada de leite. Então até os utensílios, tudo que é plástico, depois que contamina com leite, ele continua, ele não perde isso. Então eu tive que trocar utensílios de plástico. A panela dela é separada para lavar a louça. As coisas da Sofia são lavadas separadas, tem a esponja só dela. Então as coisas dela, a preferência são vidro, nada que possa contaminar. E o que a gente usa, por a gente não ter, a gente comer leite, a gente não pode usar com ela,
Porque, por exemplo, um copo que tenha tomado leite, pode ter, mesmo lavado, pode ter ficado traços de leite. E ao botar alguma coisa pra ela ali, pode esse traço de leite passar pra ela e ela ter reação. Então, tudo foi tirado e ela usou esse leite especial. E com 3 dias, a Sofia era outra criança. Ela não tinha mais alergia, não tinha mais problema intestinal, ela não tinha, ficava 5, 6 dias sem fazer nada. E quando ia fazer cocô, tava fazendo diarreia. E ela com 3 dias ficou bem. Passou a fazer todo dia, passou a fazer normal. Então, a gente, como toda boa mãe, depois que sai do consultório, a gente vai em casa e consulta o Dr. Google, né? Então a gente vê muita coisa que te dá dúvida, mas a gente também tira muitas dúvidas. E o que foi muito legal. Então eu descobri que existem vários sintomas para PLV. Sintomas digestivos, como a Sofia tinha, que era falta de apetite, distensão abdominal, prisão de ventre, diarreias com sangue ou sem sangue, de pele, que são as urticárias, tem patáquias, tem as respiratórias, como coriza ou obstrução respiratória, as rinites, algumas coisas que podem ser atacadas por essa alergia de leite. Eu tô olhando aqui para baixo porque eu tô pescando, tá, gente? Tem problema, vários tipos de problema. Não existe assim, você tem a PLV, então você vai ter isso, isso, isso. Não. Você pode ter uma parte, você pode ter tudo. Tem crianças que são mais sensíveis que até o toque. Se você tá com algum produto de cosmético que contenha leite, você toca na pele de uma criança, ela pode ter reação. A Sofia, graças a Deus, não tem isso. Eram problemas mais intestinais, então retirando, hoje ela tá há 27 dias totalmente sem esse leite. E foi fechado o diagnóstico dela, porque ela é uma outra criança sem leite. Ela melhorou a concentração, as terapeutas dela têm me falado que ela melhorou muito, ela se concentra melhor, ela faz o que tem que fazer, e ela não tem mais prisão de ventre, ela não tem mais refluxo. Acabou aquelas coisas de gripinha, de coriza, rinite, acabou. Eu tô impressionada como em tão pouco tempo ela teve uma melhora tão boa, né? Só que, assim, quem convive, graças a Deus a Sofia já come, já tem a comidinha, mas ela ainda toma leite por ser uma criança pequena. E esse leite especial, ele é muito caro, minha gente. Então, a gente está tentando, existe um programa do governo, onde a gente pode tentar conseguir esse leite, mas não é tão fácil. Eu dei entrada no programa, a gente consultada com a médica, fechado o diagnóstico, a gente recebe um laudo dela dizendo os sintomas dela, o diagnóstico. Aí a gente dá entrada num posto de saúde dizendo que ela tem esse problema, e o posto de saúde do município dá entrada no posto de saúde do estado, que é um posto de saúde que tem no Meireles, que é onde se concentra o programa do leite. E a gente espera eles falam de 15 a 60 dias para ser chamado por esse posto do estado, para passar por a gastro de lá e a Nutri de lá, e eles vão te dizer qual leite que você deve usar, por quanto tempo, medida, tudo isso, e a gente passa a receber todo mês uma quantidade X de latas de leite especial. Eu sou professora, uma lata de leite que a Sofia usa custa R$190. É muito caro. E a gente está esperando. E enquanto isso, assim, também por desconhecimento, eu não sabia, por exemplo, tem marcas de eu tô com biscoitos, lanchinhos, tem até gelatinas que tem leite, e eu não sabia. Então a gente fica muito perdido nesse universo quando a gente descobre. E graças a Deus, aqui em Fortaleza, eu descobri um grupo, procurando na internet, eu descobri um grupo de APLV em Fortaleza pelo Facebook. Entrei nesse grupo, conversei com algumas mães, contei o meu caso, tirei várias dúvidas, e eu fui acolhida por elas muito bem. E elas me colocaram no grupo de um aplicativo de comunicação, onde a gente conversa, fala, e no caso de nós mãezinhas que estamos ainda no processo de esperar o leite do governo, e para tirar as dúvidas, gente, eu fui tão bem acolhida, eu me senti tão acolhida nesse grupo. Então não me senti só, eu me senti assim, tem várias mães que passam por isso, que estão passando por isso, que tiveram essa dúvida, o que é a PLV, e a gente vê que não é um bicho de 7 cabeças, depois que a gente vai descobrindo aos poucos o que pode, o que não pode, a gente vê que dá para ter uma vida normal,
sem medo de ter, tudo tem leite, mas é porque eu acho que a gente foi criado nesse mundo com tudo tem leite, né? O leite pra mim é muito difícil tirar, porque veio de um conforto, acho que de infância. E eu tô tentando sair também pra poder acompanhar a Sofia, pra que ela não fique tão sozinha, mas eu descobri que existem muitas coisas, muitas receitas que podem ser feitas, que ajudam muito a gente. Ano que vem a Sofia entra na escola, então eu já tô com medo dessa questão de lanches, essas coisas, então eu já tô aprendendo muito. Esse grupo de mães me ajuda muito, tanto via computador como via aplicativo de comunicações, elas me ajudam muito. Nesse período de espera, algumas mães que têm leite sobrando fazem doações, então as mães que não têm tanta condição, a gente conversa, então quem tem mais doa para quem tem menos. A gente dá dicas de receitas. Gente, muito legal. Eu me senti muito acolhida. Então eu descobri que a alergia à proteína do leite de vaca não é nenhum bicho de 7 cabeças, especialmente no caso da Sofia, que não é tão grave, mas que eu fiquei impressionada como faz toda a diferença ter um diagnóstico. O problema é quando a gente não sabe, quando não tem um diagnóstico, a gente se sente perdida, mas eu agradeço a Deus. Essa minha amiga, primeiro, que me indicou essa médica, a médica que conseguiu fechar o diagnóstico, e a Sofia é uma outra criança, muito saudável, muito esperta, e eu fiquei muito feliz em saber que é tranquilo conviver com esse problema de saúde, essa alergia à proteína do leite. Então, eu tô aqui pra dizer que é tranquilo, até a gente fechar o diagnóstico a gente sofre um pouco, e quando descobre a gente vai adaptando a nossa vida a isso. Eu ainda tenho muita coisa que eu tenho que aprender, mas tem muita coisa que eu já aprendi, ajudo sempre que eu posso quem quiser. Então, eu tô falando aqui minha experiência como mãe, eu não sou médica, não sou nutricionista, eu sempre procuro os profissionais adequados que trabalhem com isso para tirar minhas dúvidas. Não confio só no Dr. Google, porque também tem muita informação equivocada ou exagerada. Então eu tô aqui como mãezinha pra dizer que é tranquilo conviver com isso, minha gente. Não é fácil, mas também não é difícil. Então, quem tiver uma experiência parecida pra contar, gente, coloca aqui nos comentários, comenta como foi a descoberta do diagnóstico, se vocês estão conseguindo lidar bem. Eu vou vir sempre que possível falar mais sobre isso, vou falar sobre esse universo de, principalmente quando eu entrar na escola, de como é que vai ser. Então, se vocês tiverem dúvidas, tiver sugestões, coloca aqui nos comentários, vamos conversar sobre isso. E eu espero que vocês tenham gostado, que essa minha experiência com a Sofia e com a alergia possa ajudar alguma de vocês nesse caminho. E qualquer dúvida, gente, entre se comunica com a gente, entre em contato, vamos conversar. E eu espero que tenha ajudado muitas de vocês, como eu tive muita ajuda, tanto por uma pessoa física como pelas minhas amigas virtuais. E que eu espero poder ajudar muita gente com essas dicas, tá bom, gente? Um beijão pra vocês, mãezinhas e paizinhos especiais. E se Deus quiser, até a próxima, tá? Tchau, tchau.